tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 3 até o 6, amém, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 3, do versículo 3 até o 6. E depois da palavra, eu vou deixar um louvor para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor, amém, meus irmãos? Apocalipse, o capítulo 3, do versículo 3 até o 6. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que para mim você subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Porque ele está voltando, meus irmãos. E quando ele voltar, é como ladrão, meus irmãos. Que você se prepare, meus irmãos. Que você vigie, meus irmãos. Que você analise o que você anda fazendo. Porque, meus irmãos, de Deus a gente não esconde nada não, meus irmãos. Porque os olhos dele são como duas chamas de fogo. Porque muitas das vezes você está fazendo coisas erradas e acha que a gente esconde, né, do nosso Pai. Mas nosso Pai vê tudo, meus irmãos. Então que nessa tarde, meus irmãos, você vigie o que você está fazendo. Que você se arrependa dos seus pecados enquanto é tempo. Porque ele está voltando, meus irmãos. E quando ele voltar, meus irmãos, é como ladrão. Ele não vai avisar nem o dia nem a hora. Vai pegar muitos de surpresa, meus irmãos. E quando ele voltar, você não vai ter tempo mais não para se arrepender não. Então que nessa tarde você se arrependa agora, enquanto ele está dando tempo para mim e para você. Que você se arrependa agora, enquanto ele está dando chance para mim e para você. Porque vai chegar um dia, meus irmãos, que você não vai ter tempo mais não para se arrepender não. Porque ele tá voltando, meus irmãos. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz, meus irmãos. Deus está voltando. Só quem não vê, meus irmãos, quem está cego. Porque o inimigo, ele cega a mim e a você. Porque você não vem enxergar que Deus está voltando. Deus está voltando, meus irmãos. E que você se prepare, meus irmãos, que você vigie. Que você se conserte, meus irmãos, enquanto é tempo. Porque para subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito, não. Para subir, você tem que renunciar. Para subir, você tem que matar nossa carne. Para subir, você tem que estar limpo, meus irmãos. Com as nossas vestes limpas. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para você subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito, não. Porque ele está voltando, meus irmãos. E não é tempo mais de mim de você brincar, não. Porque a gente brinca, né, meus irmãos? A gente acha que a gente vai ter tempo para se arrepender. Aproveita o tempo agora, meus irmãos. Aproveita que é hoje que Deus está dando tempo para mim, para você. Que Ele está dando oportunidade para mim, para você. Que você se arrependa, meus irmãos, quanto é tempo. Que você não desperdice a chance que nosso Pai está dando para mim, para você. Porque Ele está voltando, meus irmãos. A gente está vendo, meus irmãos, o que está acontecendo aí, meus irmãos. É nítido. Só quem está cego que não vê, meus irmãos. Porque o inimigo, ele cega as pessoas. Ele acorrenta as pessoas não ter força para sair do pecado, do lamaçal, da sujeira. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você peça força ao seu Pai. Peça força para Deus. Para que Ele venha tirar você, meus irmãos, do lamaçal, do pecado, da sujeira. Porque quem for limpo, meus irmãos, se limpe mais. Quem for sujo, meus irmãos, se suje mais. Porque não é hora de mim de você brincar mais não, meus irmãos. Porque nosso Pai está voltando. E para mim você subir, meus irmãos, para mim você ter a nossa morada eterna, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. E você tem que estar limpo, meus irmãos. Porque todos nós somos pecadores, meus irmãos, santo só Deus. Mas a gente tem que ser semelhante a Ele, meus irmãos. Porque a gente sabe o que é certo, o que é errado. Só que muitas das vezes a gente prefere fazer o que é errado. Mas que nessa tarde, meus irmãos, aí você começa a praticar o certo. Que você começa a fazer a vontade do nosso Pai. Porque nosso Pai, meus irmãos, só quer o melhor para mim, para você. Porque nosso Pai, meus irmãos, quer que você tenha a nossa morada eterna. Ele quer que você suba, meus irmãos, para a morada celestial, para morar com Ele, meus irmãos. Então que nessa tarde, meus irmãos, aí você vigie. Que você analise o que você está fazendo. Que você se arrepende enquanto é tempo, meus irmãos. Que você confesse seus pecados para Ele. Peça perdão para Ele. E vá e não peque mais. Porque Ele perdoa, meus irmãos. Ele está de braços abertos para perdoar-me a você. Porque não importa o que você fez. Não importa o que você está fazendo.
O que importa é que ele está de braços abertos para perdoar-me a você. Mas que você se arrependa, meus irmãos, de todo o coração. Não é só da boca para fora não, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente pede perdão a Deus, né? Mas a gente continua fazendo a mesma coisa. Então eu quero ressaltar, você peça perdão e vá e não peque mais. E não continue fazendo as mesmas coisas. Porque ele perdoa, meus irmãos. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. Mas que você vá e não faça mais. Se arrepende de todo o coração, meus irmãos. Enquanto é tempo. Que você não desperdice, meus irmãos, a oportunidade, a chance que Deus está dando para você. Porque ele está voltando, meus irmãos. Ele está voltando, meus irmãos. E que você não queira ficar, meus irmãos. Que você queira subir, meus irmãos, para a mansão celestial. Onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, meus irmãos. Onde todo sofrimento, meus irmãos, vai ser cessado, meus irmãos. Porque lá em cima, meus irmãos, na morada celestial, e você não vai mais sofrer, e você não vai mais sentir dor, e você não vai mais chorar, meus irmãos. Todo sofrimento acaba lá, meus irmãos. Então que você não queira ficar, meus irmãos. Que você se arrependa, meus irmãos, quanto é tempo. Porque nosso Pai está de braços abertos, meus irmãos, para receber a mim e a você hoje. Não importa o que você está fazendo, não importa o que você fez. O que importa é que você se arrependa de todo o coração. Enquanto é tempo, meus irmãos, porque Ele está voltando. E Ele está dando tempo para mim e para você nessa tarde, meus irmãos. Que você não desperdice a oportunidade, que você não desperdice a chance, meus irmãos. Porque como diz aqui na palavra dele, quando Ele voltar é como ladrão. Um ladrão não vai avisar nem a você quando vai roubar. Porque se Ele avisar, a gente se prepara. Mesmo assim, a volta, meus irmãos, do nosso Pai. Ele não vai avisar nem a você, ele vai pegar você de surpresa. Então que você comece, meus irmãos, a fazer as coisas que agradam ao nosso Pai. Porque você sabe do pecado da sujeira enquanto é tempo, meus irmãos. Porque ele está voltando, meus irmãos. E não é hora de mim de você mais brincar não, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através do louvor também. Amém, meus irmãos? Não olhe para a voz, viu? Medite na letra do louvor. Que eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através do louvor. Amém, meus irmãos? Oh, glória! Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção. Ouvir tua palavra e entender com suprema exaltidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, para te sentir de novo. De novo, renovo, o que eu quero é renovo, para ter um brilho no rosto. De novo, toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. E tem. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo, tem renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo. De novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto. De novo, toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti.
Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. E tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo, tem renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Oh, glória! Nessa tarde, meus irmãos, tem renovo de Deus para mim e para tua vida, meus irmãos. Tem renovo, meus irmãos, da parte de Deus, para mim e para você. Porque nessa tarde Deus está renovando a mim e a você, meus irmãos. Para que você tenha força, meus irmãos, para ir para a casa dele, fazer a obra dele, falar do amor dele. E nessa tarde, meus irmãos, Deus está renovando a mim e a você. Porque cada dia, meus irmãos, há um renovo de Deus para ir para a tua vida. Porque todo dia, meus irmãos, você precisa de renovo. Porque nós somos seres humanos, meus irmãos, nós somos carne. A carne cansa, meus irmãos. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus está renovando a mim e a você. Porque todo dia, meus irmãos, é o renovo da parte de Deus para ir para a tua vida. E nessa tarde, receba renovo da parte de Deus para ir para a tua vida. Para que você possa ir para a casa dele, adorar ele, dizer que só ele é grande, dizer que só ele faz. Porque só ele é merecedor toda a honra e toda a glória, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você não dê nenhum passo se não for da vontade do nosso Pai. Que você peça direção a ele, peça sabedoria a ele. Para que você não faça nada se não for da vontade dele. Que você não queira fazer as coisas por sua conta própria. Que nessa tarde você aprenda a ouvir a voz do seu Pai. Só faça o que ele ordenar. Só faça o que ele mandar. Que você seja um vaso obediente e não um vaso rebelde. Que você não dê mais nenhum passo que não seja da vontade do seu Pai. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você quer fazer o que a gente quer. A gente quer fazer a nossa vontade. Mas que nessa tarde você aprenda a ouvir a voz do seu Pai. Que você não dê nenhum passo que não seja da permissão dele. Que você aprenda a ouvir a voz dele. Que você só faça o que ele ordenar, o que ele mandar. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana que deu essa palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde.